Olá, meus queridos irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que esteja vendo este vídeo, essa mensagem nesse momento, que o Senhor Jesus possa entrar agora no seu lar, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, trazer um refrigério para a sua vida. Quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Essa mensagem está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 31 ao verso 39. Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração e com muito gosto, com muita satisfação, eu quero compartilhar com os irmãos. E peço a Deus que o Senhor fale ao coração de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem demônio, nem presentes, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a sua palavra, que fale ao meu e ao seu coração de maneira poderosa. Meus queridos irmãos, neste último mês, nós temos enfrentado, eu, minha esposa e meus filhos, um período extremamente difícil para nós, um tempo de luta, um tempo de desafios, e esse tempo tem sido bastante intenso, e ele foi ainda mais intenso na última semana. Culminou na última semana de ser provavelmente o período mais árduo, mais complicado, mais pesado para nós. E como de praxe, né, minha esposa e eu, quando temos questões muito críticas ou muito pesadas para resolvermos, nós vamos até a praia. Vivemos aqui à beira-mar, aqui em Esmoriz, e ali nós abrimos o coração, nós conversamos, nós dialogamos, e foi o que aconteceu. Ali foi um tempo de quebrantamento, tanto meu quanto dela, de choro, de pranto, de angústia, de medos, de exposição daquilo que de fato estava nos fazendo mal, estava nos prejudicando, nos incomodando. E no ápice dessa nossa conversa, desse nosso abrir de coração, a minha esposa soltou uma frase que para mim foi impactante por duas vezes, né? Foi impactante primeiro porque a frase é muito pesada e exprime mesmo aquilo que estava dentro do coração dela, que também estava no meu com certeza, que é o medo que nós temos. E a frase é a seguinte: estamos a um oceano de distância, de separação daqueles que poderiam nos ajudar e de fato se importar conosco. É uma frase que para mim impactou muito, porque isso mostrava realmente que de fato a minha esposa estava bastante triste nesse momento, com tudo que nós estamos experimentando. Só que ao mesmo tempo que essa frase me gerou esse impacto por conta do peso que de fato ela tem, mas também ela me trouxe uma reflexão muito interessante. No momento que eu a ouvi, no momento que saiu da boca da minha esposa, o Espírito Santo falou ao meu coração e me fez lembrar exatamente desse texto que nós acabamos de ler, em especial o verso 35, quem nos separará do amor de Deus? E isso para nós é importante, meus irmãos, porque ali, naquele momento, né, à medida que eu fui permitindo que o meu coração fosse cheio da mensagem da palavra do Senhor, eu fui recebendo consolo. A palavra foi falando ao meu coração, e é evidente que como ser humano a gente não dá o devido crédito de imediato, né, à palavra de Deus. Nós queremos relutar, nós queremos degladiar contra a palavra de Deus, mas isso é em vão, porque a palavra de Deus ela entra como uma flecha em nossos corações, e ela vai martelando,
e ela foi encontrando abrigo no meu coração, e ali eu entendi que, como sempre eu faço, é uma palavra que falou muito ao meu coração e eu precisava escrever algo sobre isso para compartilhar com os irmãos também. Porque eu bem sei que da mesma forma que nós passamos por situações difíceis, eu sei que você aí na sua casa também passa. E não importa se você é imigrante ou não, não importa se você vive no mesmo país que nós ou não, isso não importa. As lutas estão disponíveis para nós dia após dia. As lutas elas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa caminhada. Então eu tenho a certeza que você, se não experimentou, se não está experimentando, ainda vai experimentar um momento de tensão como esse. Eu não estou, evidentemente, desejando mal para você, mas é um cumprimento da palavra de Deus, né? Porque o próprio Cristo disse isso, né? Que no mundo teríamos aflição. E tudo bem, a gente entende que a palavra de Deus ela é para ser cumprida, em especial na nossa vida, que nós somos cristãos. Mas eu sei também que momentos como esse nos faz refletir, nos faz pensar e nos faz questionar a Deus, por muitas vezes dizendo: Senhor, será que o Senhor ainda está me vendo? Será que o Senhor está atento ao meu clamor? Será mesmo que o Senhor ainda olha para mim? Será que o Senhor ainda ouve a minha oração? E a resposta, meus irmãos, é um grande sim. Deus está a nos ouvir todos os dias. Ele ouve a nossa súplica, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu quero iniciar essa mensagem com os irmãos, dizendo que Deus te ama. E Ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim e tem ouvido as nossas súplicas. Não importam a circunstância, não importa a dor, não importa as acusações, não importa os problemas deste mundo. Nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E para defender essa tese, o apóstolo Paulo, como sempre, é extremamente didático e ele faz 4 perguntas retóricas nesse texto. Ele traz 4 perguntas para a nossa reflexão. Ele traz algumas perguntas, mas 4 perguntas principais. E sobre essas perguntas, então, que eu quero compartilhar com os irmãos. Sobre essas perguntas eu quero me debruçar junto com os irmãos em cima do texto bíblico e entender o que Deus tem para nós através da sua palavra. Que Deus nos abençoe e fale ainda mais aos nossos corações. A primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz está bem ali no primeiro verso, o verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o apóstolo Paulo responde a essa pergunta, na verdade, com uma pergunta anterior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ele começa fazendo uma outra pergunta. E essa outra pergunta, ela é a base para responder essa mesma pergunta que ele acabou de fazer, essa pergunta retórica, se nós voltarmos um pouquinho nesse mesmo capítulo ali, a partir do verso 26, observe comigo o que diz ali. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Sabe por que ninguém será contra nós? Sabe o que o apóstolo Paulo quer dizer com tudo isso? É porque dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, vive o Espírito Santo de Deus, o qual nos direciona, o qual nos capacita, o qual nos ensina a orar, e ainda mais, ele intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz com que nós continuemos a caminhar. E o nós aqui nesse texto, ele não se refere a todas as pessoas do mundo. Isso não é uma carta aberta, isso não é uma carta aberta a todos. Ele diz respeito às pessoas de coração bom e de boas atitudes? Também não. Mas essa carta que o apóstolo Paulo envia para os cristãos são para as pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aquele que foi morto desde a fundação do mundo. Paulo escreve a carta aos cristãos que viviam em Roma. Então essa carta não é dirigida aos não crentes, mas sim aos crentes. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã,
Se você entregou sua vida a Jesus Cristo, se com a tua boca você confessou Jesus como Senhor e em teu coração creu que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então, meu querido, nada, absolutamente nada e ninguém poderá ser contra você. E a segunda garantia de que nada será contra você está no verso seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o verso 32. Aqui o argumento que Paulo usa, meus irmãos, é do maior para o menor, ou seja, Deus fez o mais difícil, que era morrer por nós. Ele se entregou, ele entregou o que tinha de maior valor, que era o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E se Deus não poupou da sua ira nem mesmo seu Filho amado, como não nos dará de graça com ele, ou seja, com Cristo, todas as outras coisas? Meu irmão, se Deus se deu por você, né? Ele entregou a vida por você, se ele morreu na cruz por amor à sua vida, se ele se entregou como cordeiro mudo, sem abrir a boca, para que você e eu hoje tivéssemos vida eterna com ele, será mesmo que ele não cuidará de mim e de você? Será mesmo que alguma coisa haverá contra nós? Evidentemente que não. É evidente que não. Então, meu irmão, minha irmã, se o Espírito de Deus vive em nós, operando o querer de Deus em nossas vidas, nos direcionando, nos capacitando na hora da tribulação, e se Deus deu o melhor de si por nós, que é seu amado Filho, para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ninguém, absolutamente ninguém, será contra nós. Ninguém pode nos deter, meus irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas a segunda pergunta retórica que o apóstolo Paulo faz dentro desse texto está ali no verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se for para nós respondermos de maneira prática, de maneira lógica, a resposta é: muita gente pode nos acusar. Os homens podem nos acusar. Se nós voltarmos, por exemplo, lá no capítulo 2 dessa mesma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós veremos uma lista de pecados que por todos nós são cometidos. Nós traímos, nós julgamos, nós mentimos, nós adulteramos, nós enganamos, nós olhamos para onde não se deve olhar, nós falamos coisas que jamais deveríamos dizer, roubamos, matamos, caluniamos. E se nós não fazemos no presente momento, nós sem dúvida fizemos uma dessas coisas no passado. Então há acusações contra nós. Então evidentemente não é disso que Paulo está se referindo. Outro que pode nos acusar são os anjos. Porque, diferentemente deles, nós somos a coroa da criação, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus e fomos criados com um livre-arbítrio que eles não possuem. Nós temos o direito de escolha, ou pelo menos fomos criados com o direito de escolha. A questão do livre-arbítrio podemos discutir em outro momento. Mas o fato é que nós fomos criados com o direito de escolha. Pelo sim e pelo não, pelo certo e pelo errado. E nós, ainda assim, manchamos a obra da criação de Deus com o nosso pecado. Infelizmente, outro que pode nos acusar são os demônios, é Satanás, porque muitas vezes, infelizmente, nós damos lugar para eles operarem, para o inimigo operar em nossas vidas. É verdade, nós abrimos brecha, meus irmãos. Nós damos legalidade a Satanás quando nós não permitimos que Cristo reine em nós. E é claro, evidentemente, Deus também pode nos acusar. Porque por tudo que falamos anteriormente, mas principalmente porque nós lhe ofendemos dia após dia, cuspindo e escarnecendo no sacrifício de Cristo, com os nossos pecados, com as nossas blasfêmias, com as nossas murmurações. Então fica claro aqui, meus irmãos, que a acusação a que Paulo se refere, ela não deixa de acontecer em nossas vidas porque nós somos bonzinhos. Não deixa de acontecer em nossas vidas porque nós somos perfeitos. Essas acusações não deixam de nos serem imputadas ou impactadas porque nós somos autossuficientes. Não, meus irmãos. Essas acusações, ela deixa de ter efeito na minha e na sua vida porque é Deus quem nos justifica. É assim que diz o texto. E se nós formos voltar um pouquinho ali em Romanos capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé por meio de Jesus Cristo. Por isso que nós temos paz com Deus.
E em Efésios, o mesmo apóstolo, né, o apóstolo Paulo envia uma carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, também um texto conhecido, que vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, é Ele, é Deus, quem nos conheceu antes mesmo de existirmos e nos predestinou. Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos glorificou. Está lá no verso 29 e 30 desse capítulo 8. Logo, meus irmãos, nós somos livres de acusações não por nós, mas porque Deus é quem nos justifica. Ele é quem nos garante não sermos acusados. Pode dar um glória a Deus na sua casa por isso, meu irmão? Amém, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma nova pergunta. Ele passa da fase da acusação e entra agora na fase da condenação. Ele pergunta: quem nos condenará? Está ali no verso 34, leia comigo. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo dá continuidade então nessa questão da acusação, trazendo um passo à frente na sentença. Agora ele não trata mais a acusação, mas agora ele está tratando a esfera da condenação. Entretanto, o apóstolo Paulo ele traz 4 razões pela qual nós não podemos ser condenados. Fica atento comigo aí às 4 razões. A primeira é que Cristo Jesus, quem morreu por nós. Porque Cristo já recebeu essa punição, Cristo já morreu por nós. Ele recebeu o cálice da ira de Deus sobre a sua vida para que nós pudéssemos viver. Ele está dizendo isso no verso 84. É Cristo Jesus quem morreu. Então, pelo fato de Jesus já ter morrido e ter recebido essa condenação que nos era cabida, nós não temos mais condenação quando nós estamos em Cristo, usufruindo do benefício da sua graça e infinita misericórdia. A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo Jesus, meus irmãos. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, nós somos sarados. Está lá em Isaías 53:5. Nós não recebemos a condenação de Deus, novamente, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos perfeitos ou porque andamos direitinho. Não é porque nós fazemos o bem, porque damos esmolas, porque cuidamos do próximo. Não, meus irmãos. Nós não somos condenados por Deus, porque Cristo Jesus já foi condenado em nosso lugar. Essa é uma realidade grandiosa do Evangelho. E o segundo ponto pelo qual nós não somos condenados, o apóstolo Paulo continua, diz que Jesus morreu por nós, mas ainda mais, porque Ele quem ressuscitou. Jesus morreu por nós e sofreu em nosso lugar. Isso é um milagre incontestável e maravilhoso. Somos por isso infinitamente gratos. Mas a garantia de que o seu sacrifício não foi em vão, e de que tudo que ele pregava era verdade, tudo que ele nos ensinou era verdade, e de que tudo está pago de fato, é a sua ressurreição. Abra comigo a sua Bíblia em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 14 ao 19. Essa carta vai dizer o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E se somos tirados por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. A garantia, meus irmãos, de que nada nem ninguém pode nos condenar é Cristo Jesus, o nosso Salvador, que ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e está vivo e reina à destra de Deus Pai. Isso é uma verdade grandiosa. O inimigo não pode esconder essa verdade. O mundo não pode esconder essa verdade. A história não pôde esconder essa verdade. Isso é um fato incontestável. Jesus ressuscitou. Foi visto por inúmeras testemunhas. Foi pregado ao longo dos anos pela igreja primitiva e por nós nos dias de hoje. Agora, a terceira e quarta razão estão juntas.
porque nós não podemos ser condenados. Ela diz o seguinte: Cristo está à direita de Deus e também intercede por nós. De novo, Cristo está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, você pode não saber orar, pode até mesmo não ter forças para clamar, pode ser acusado injustamente, ou até mesmo justamente. Mas se você entregou e entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você se arrependeu e se arrepender dos seus maus caminhos, declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador sobre a sua vida, nada e nem ninguém, e nem mesmo Deus, te condenará. Isso porque o próprio Cristo está à direita do Senhor Deus, intercedendo por mim e por você, garantindo a minha e a sua salvação. É para dar glória a Deus, não é? Louvado seja o nome de Jesus. Seguindo então, meus irmãos, a quarta pergunta que o apóstolo Paulo faz, a quarta pergunta retórica, está lá nos versos 35 e 36, que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Aliás, é do 35 até o final. Ele termina o texto, né, respondendo do 35 até o 39 a essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa a enumerar uma série de possibilidades. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Meu irmão, minha irmã, eu sei que a caminhada não é fácil. Todos nós temos lutas diárias. Todos nós vivemos a cada dia uma batalha, uma guerra. E como diz a palavra de Deus, são guerras que na maioria das vezes não são contra a carne, nem são contra o sangue, mas são guerras espirituais nos reinos celestiais. E eu sei que muitas vezes você se sente sozinho e distante, emocional e até mesmo, no nosso caso como imigrante, né, fisicamente, das pessoas que te amam, das pessoas que podem te dar um abraço, podem te ajudar, pode te dar um apoio emocional, um apoio espiritual ou até mesmo um apoio material. A distância de fato é um problema. Mas creia nessa verdade: se você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você jamais estará distante de Deus. Pois o próprio Cristo nos prometeu. Nós vemos lá em Mateus 28 e 20, na parte B, diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nem mesmo sofrimentos humanos, como tribulação, como angústia, como perseguição, como fome, nudez, perigo, espada, tudo isso que o apóstolo Paulo citou, que era uma realidade dos dias dele. Hoje nós temos uma outra realidade de perseguições, mas temos também nossas lutas, temos nossas dificuldades. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. E aqui o apóstolo Paulo cita inclusive o Salmo 44, verso 22, que diz: sim, por amor de ti somos mortos todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Meu irmão, é aqui que a teologia da prosperidade cai por terra. É aqui que a teologia da prosperidade não se manifesta, não tem vez. Pois esse texto mostra que nós somos ovelhas, seguindo para o matadouro. Não mostra um caminho de bênção, um caminho de fartura, um caminho de regozijo, um caminho de bons carros, um caminho de uma conta bancária recheada, um caminho de casas luxuosas. Não é isso que o texto mostra. O texto mostra que nós, como cristãos, na qualidade de cristão, na qualidade de servo de Jesus Cristo, temos que a cada dia tomar a nossa cruz e segui-lo. Não que seja errado você ter os seus bens, você lutar, você trabalhar e ter o seu carrinho, ter a sua casa, né, ter o seu sustento. Nada disso é errado, muito pelo contrário, isso é bênção de Deus e ordenança também. Mas nós sabemos também que, como cristãos, isso não é um fator determinante para as nossas vidas. Não é isso que rege a nossa vida. Nós não vivemos por isso. Essa não é a razão pela qual existimos. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo. Entretanto, meus irmãos, mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as dificuldades do mundo, nós somos mais do que vencedores. Está lá no verso 37, leia comigo. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Sabe o que é mais que vencedor, meu irmão? Porque a luta não tem poder de te separar do amor de Deus. Ela não consegue te afastar do amor de Deus se você é um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. As lutas, elas não conseguem te afastar do amor de Deus. Por isso que você é vencedor. Agora, sabe por que você é mais do que vencedor? É porque essa mesma luta, que tem como função te afastar do amor de Deus, te entristecer ao longo da caminhada, te empurrar para longe de Cristo, essa mesma luta faz justamente o oposto disso. Te coloca aos pés da cruz, te coloca de joelho, te coloca clamando, te coloca orando, coloca você aos pés de Cristo falando: Senhor, eu estou aqui. Eu vim nu a este mundo e nu eu sairei dele. Bendito seja o teu nome. É isso que as lutas fazem conosco, meu irmão. Se você é um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, se você serve a um Deus verdadeiro, não importa se Deus der ou não aquilo que você quer. Não importa se Deus fizer ou não aquilo que você deseja, que você almeja. Não importa se você atinge ou não aquilo que você tem como expectativa. Não importa. Importa que Deus seja adorado, que Deus seja glorificado com todo o seu espírito em verdade que há no seu coração. Nós vemos nesses textos bíblicos, meus irmãos, que as lutas não têm poder para destruir a igreja de Cristo. Se nós voltarmos um pouco, mesmo na palavra do Senhor, nós vamos ver homens e mulheres seguindo para o término das suas vidas, para serem mortos à espada, mortos à lança, decapitados, como foi o caso de muitos dos apóstolos, praticamente todos os apóstolos. E se nós olharmos para o início da igreja primitiva, a história não é diferente. Não é diferente. Hoje nós estamos sobre uma igreja solidificada, mas ela foi solidificada no sangue. Ela foi solidificada com sangue, com choro, com pranto, com dor, com espancamentos, com agressões em praça pública, com pessoas sendo queimadas em praça pública, sendo jogadas aos leões, sendo jogadas dentro de tambores com óleos ferventes. E sabe o que precisava acontecer para que esses irmãos não fossem à forca, não fossem à sua morte, ao seu martírio, cantando e louvando a Deus? Os seus mártires tinham que arrancar as suas línguas, tinham que cortar as suas línguas. Pode pesquisar aí, meus irmãos, sobre o início da igreja cristã, você vai ver a coragem desses homens e mulheres de Deus. Tiveram que terminar a sua vida de uma maneira fatal, mas com uma visão tão linda do reino de Deus, porque se não cortasse a sua língua, eles não paravam de adorar a Deus. Não há teologia da prosperidade que subsista a um texto como este. Não há teologia do coaching que consiga vencer um evangelho deste, meu irmão. A realidade para nós é uma só. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Jesus Cristo venceu o mundo. Por isso que nada, nem ninguém poderá nos destruir. E agora, engraçado que ali nos versos 38 e 39, o apóstolo Paulo ele aponta para todos os lados, Porque no começo ele falava de problemas, situações, tribulações do cotidiano dele. Mas aí, para deixar bem claro de que nada pode nos separar do amor de Deus, ele começa a apontar para todo que é lado. Vamos no 38 e 39 que vai dizer assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente e nem coisas do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não são coisas da terra que podem separar do amor de Deus, tampouco coisas do céu que podem separar do amor de Deus, muito menos coisas do inferno que vão te separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para concluir essa mensagem com meus irmãos, eu quero dizer que eu sei que o quanto é difícil a caminhada, mas eu também não tenho dúvida de que Jesus também conhece a sua dor. Jesus conhece a sua dificuldade. Eu não tenho dúvidas que Ele te ouve diariamente, as suas orações, a sua súplica. Nem sempre Ele responde. Nem sempre Ele responde do seu jeito, do jeito que você quer, do jeito que você gostaria de ser respondido. Mas Ele te ouve. Então tenha certeza, meu querido irmão, se Deus é por nós, ninguém será contra nós.
O Espírito de Deus vive em nós, operando o querer de Deus em nossas vidas, nos direcionando e nos capacitando na hora da tribulação. Deus nos deu o melhor de si por nós, que é o seu amado Filho, para morrer na cruz do Calvário, querido Jesus Cristo, pelos nossos pecados. Por isso que se Ele é por nós, essas são as razões de que nada e nem ninguém será contra nós. E ninguém tentará uma acusação contra os eleitos de Deus. Por quê? Deus, quem nos conheceu antes mesmo de existirmos, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos glorificou. Nós somos livres de acusações não por nós, mas porque Deus é quem nos justifica. Ele é quem nos garante não sermos acusados. E ninguém poderá nos condenar, pois Cristo Jesus já recebeu a pena em nosso lugar, já recebeu a condenação em nosso lugar. Mais do que isso, Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos para fazer a garantia de que a sua morte não foi em vão. E além disso, Cristo Jesus está à direita do Deus Pai, e lá Ele intercede por cada um de nós. E por fim, ninguém poderá nos afastar, nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido irmão, e que essa palavra possa entrar no seu coração, não somente no seu lar agora, mas no seu coração, produzir a mudança que você precisa, a mudança que você espera, o alento que você necessita, o consolo que você tanto precisa. Eu vou orar por sua vida agora, e em nome de Jesus, abençoá-lo pelo poder do Espírito Santo. Pai amado, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua poderosa palavra, Senhor. A Tua palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Uma palavra que é apta para discernir pensamentos, dividir alma, espírito. A Tua palavra que tem o poder de conhecer o que nós temos dentro de nós. Consegue discernir o que há de ruim em nós, o que há de pior em nós e transformar em bênção. Que essa palavra maravilhosa, não porque eu a disse, mas porque ela o é, porque é a Tua boca para a Tua igreja, possa entrar agora no coração de quem está me ouvindo, abençoar grandemente, abençoar poderosamente, trazer mudança, trazer conforto, trazer consolo, e que todos os ouvintes agora possam crer, possam ter a certeza de que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor do Senhor, que está em Cristo Jesus, nosso querido Salvador. Eu oro e abençoo cada um dos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Um grande abraço.